E eu quero refletir hoje sobre uma mulher, há tantas, digamos, mulheres anônimas na Bíblia, que a gente não, algumas não sabemos o nome, outras a gente não presta atenção muito, né? E uma delas que eu queria refletir nessa noite, ela é conhecida como, é só assim que ela é conhecida na Bíblia, né? Como a esposa de Noé. Nós não sabemos o nome dela, mas ela é esposa de Noé. Que a Bíblia registra dela é isso, né? Mas não somente a esposa de Noé, mas ela era mãe. Ela tinha 3 filhos. E esses filhos eram casados, então ela tinha 3 noras. Não tinha neto ainda, mas era a família dela. Eram 4 casais, 8 pessoas. Nós não temos muitas informações sobre ela. Não sabemos o nome, não sabemos a altura, né? O que ela gostava de comer, não sabemos. Assim como nós, às vezes, não sabemos muito de nós mesmos, né? Mas imaginando naquela época, o que a gente tem como base é o texto bíblico, né? Mas eu quero refletir com vocês hoje sobre o agir de Deus na humanidade e também na vida dessa mulher, a esposa de Noé. E mesmo que você, mulher, ou você, homem, possa parecer anônimo, para Deus não. Você é especial, você tem o teu valor. Talvez as pessoas não vão lembrar o teu nome, a esposa do Roberto, a esposa, né? Mas às vezes sabem, você chama você mais pelo título do que pelo nome, mas Deus sabe quem tu é. Mas eu quero dividir a mensagem assim, a história de Noé vocês conhecem, mas a gente vai relembrar agora a partir também da perspectiva dela, da esposa de Noé. Então nós vamos olhar assim, antes da arca, dentro da arca, e depois da arca, depois do dilúvio, vamos olhar um pouquinho sobre isso. Eu queria convidar você a abrir em Gênesis capítulo 6, então. Gênesis 6, versículo 9. Tá? Diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Parece que está falando dos nossos dias, não é? Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento. É grande, hein? Tenta imaginar, uma quadra aí onde a gente mora é mais ou menos 100 metros. 135. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aqui está o valor de Noé, né? Era um homem que Deus falava, ele fazia exatamente, é assim que eu vou fazer. Deus deu o projeto dele, como é que deve ser as dimensões, tudo. Deu sabedoria, capacidade a ele para construir a arca, né? Então nós vemos que a história da esposa de Noé, então, aparece aí nos capítulos de Gênesis 6 até o 8, né? E surge num momento de perversidade da humanidade. A perversidade tinha crescido tanto que Deus decidiu eliminar os homens da face da terra. Decidiu. Deus é o dono da terra, Ele criou tudo e Ele decide. E Ele
decidiam fazer isso. Há um comentarista que ele diz assim, ele cita por que Deus fez isso, né? A iniquidade foi crescendo à medida que a população foi crescendo. Quanto mais gente, mais iniquidade foi acontecendo. Mas o que era para ser uma bênção, conforme lá em Gênesis, quando Deus disse, crescei e multiplicai-vos, seria uma bênção, o pecado tornou em maldição, né? Crescimento da população, aumento do pecado, aumento da iniquidade, né? E isso levou então as pessoas a se afastarem de Deus, ou nem quiserem saber de Deus, e isso trouxe o juízo de Deus sobre as pessoas. Veja bem, não é Deus que vem e traz o castigo, Deus é que vem com maldade para destruir. As pessoas é que trazem sobre si, que não querem saber de Deus, que trazem sobre si o juízo. Como a Bíblia mesmo diz, que Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas que rejeitam a Deus, bom, eu não quero Deus na terra, não quero Deus no céu. Se as pessoas não querem Deus aqui, então por que Deus vai levá-las para o céu? Né? Então não é Deus que envia as pessoas para o inferno, e o juízo que veio sobre eles é porque as pessoas realmente não quiseram saber de Deus e fizeram maldades, digamos, difícil de mensurar de tanta maldade que eles fizeram. Se a gente pensar hoje em dia, que nem eu falei antes, parece os nossos dias de tanta maldade que a gente ouve, né? Às vezes está difícil até de abrir uma rede social, alguma coisa que olha, é só graça de Deus, né? Porque se fosse na época, viria um dilúvio, né? Mas a gente vai ver isso durante, por que não vem de novo o dilúvio, né? Então havia essa iniquidade, mas Deus demonstrou benevolência com Noé, que aos olhos de Deus, Deus chama ele de justo. E é interessante, durante o capítulo 6, principalmente, ali, várias vezes vai dizer, olha o meu Noé, ele é justo, leal, ele é fiel. Parece que Deus se enche assim de prazer, tipo lá com Jó, né? Quando o diabo veio lá, tu viu meu servo Jó? Olha só. Esse me dá alegria, né? Assim com Noé, não porque ele era um homem perfeito, mas um homem que temia Deus e queria fazer a vontade de Deus. Então Deus vai estabelecer essa aliança com essa família. A fonte principal para nós, quando pensarmos na esposa de Noé, são os textos bíblicos, mas eu também quero convidar vocês a nós imaginarmos um pouco da vida dessa mulher com a sua família, porque Noé é o mais mencionado, né? Mas essa mulher que assumiu junto com seu marido uma missão tão grande, mas tão grande, né? E tão difícil no contexto deles, que era construir uma arca de madeira para abrigar pelo menos um casal de cada espécie de animal, num período que nunca tinha chovido, longe do mar. Quer dizer, essa era a missão deles. E eles precisavam confiar que era Deus que estava falando, que Deus que estava direcionando. E essa mulher, então, junto com Noé, assume essa missão, né? O nome dela não é registrado para nós, mas Deus conhecia ela. Nós não sabemos o nome dela, mas Deus conhecia. Vamos ver um pouquinho sobre antes da arca, né? Sobre antes da arca. O texto narra que um dia, então, Deus falou com Noé. Veja, Deus falava com Noé. Deus quer falar contigo. Às vezes é que nós que não estamos abertos para ouvir a Deus. Deus quer falar contigo, principalmente pela sua palavra, mas se nós não abrimos a Bíblia, fala, Senhor, abra a Bíblia, como disse alguém, né? Quer que Deus fale contigo? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Então Deus falava com Noé, porque eles tinham comunhão. A ideia de construir uma arca não foi ideia de Noé, não foi um dia ele amanheceu, não tenho nada para fazer, acho que eu vou construir um barco. Né? Eu vou construir um barco. Uma coisa, dimensões absurdas. Não foi uma ideia dele. Deus é que orientou ele, né? Para nós que conhecemos, sabemos o que é chuva, nós sabemos o que é uma tempestade, sabemos o que é enchente, nós sabemos. Então a concepção, a ideia de um barco grande, até que, né, num lago, no mar ali, tudo, mas para eles isso não era realidade. Então quando Deus lança esse desafio, quando Noé chegou Noé chegou para a esposa dele em casa e disse, mulher,
eu preciso fazer um barco. Né? Imagina você, mulher agora, esposa, né? Chega aí teu marido, você olha, eu preciso fazer um barco muito grande, porque Deus disse que todos nós vamos morrer, todos vão morrer, todo que tu conhece vão morrer. Né? Mas ele disse que vai preservar a minha família. E ainda disse que eu preciso juntar os casais de animais de toda a terra. Como é que ela reagiu a isso? Como é que você reagiria, né? Você, mulher? Tá louco, né? Tá louco. Se come, o que andou bebendo, como se diz hoje em dia, né? O que andou bebendo? Né? Vamos construir, ou chegam ao seu Maria, Deus mandou nós construir um grande marco de madeira ali na Protásio Alves, né? Até bem no alto, no seco ali. Mas de onde vão conseguir madeira? Para que isso? Nunca teve enchente aqui, mal chegou lá embaixo, aqui nunca vai ter água. Para quê? Tira isso aí da cabeça. Não sei como é que a esposa de Noé reagiu a isso, né? Porque uma coisa é Deus falar contigo e você tem aquela assim, não, Deus falou comigo isso. Isso é de Deus. Deus me deu essa missão. Deus falou comigo. Outra coisa é tu crer naquilo que Deus disse ao marido. Eu admiro a minha esposa, né? Que ela tem me acompanhado toda essa jornada nossa, né? De casamento, e Deus falando comigo, Deus falando com ela, mas mais comigo, como pastor, e vamos junto, né? Vamos junto. Tem que conhecer o marido, né? Saber que não é louco, saber que é um homem temente a Deus, saber que é alguém que ora, saber que essa pessoa é uma pessoa de confiança. Vou te acompanhar porque eu te conheço. Se Deus falou, eu acredito. Assim a esposa de Noé. E eles tiveram que derrubar as árvores, tiveram que serrar as madeiras, tiveram que esperar a madeira secar. Isso foi anos, a gente vai ver isso, né? Mas eles começaram a construir a arca. E essa obra de Deus era algo assim que nunca tinha sido visto. Foi um projeto que Deus deu, que Noé não tinha nem como imaginar aquilo. Construir esse enorme barco, né? Parecia loucurão, não é? Pensa você. Parece ou não parece uma loucura? Até hoje, se alguém de vocês quiser fazer um barquinho, já é uma coisa assim, tá estranho esse negócio, né? Agora, eles, por mais de 100 anos, 120 anos, eles levaram construindo. 120 anos, levanta de manhã, corta a madeira, bate o martelo no dedo, e ajuda aqui, mulher, serra aqui, e bate, construindo. Tem todo o processo, né? Porque esse tempo todo levado porque Deus queria que Noé fosse pregando a palavra. O povo vivia no pecado, o povo vivia, né, como vimos o texto. Deus disse, não, eu ainda vou dar 120 anos para ele se arrepender. Noé, tu vai pregar ainda. E, talvez, né, ninguém quis. Só a família de Noé. Imagina a esposa de Noé, que nem alguém escreveu dizendo assim, que as vizinhas, viu aquela coisa sendo construída, as vizinhas dão uma olhada assim. A esposa de Noé, não sabemos o nome, né? A esposa de Noé, Dona Noé, não sei como é que se chamaria, né? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo bem. É mesmo, é. Tá bem mesmo? Posso fazer uma pergunta? O que vocês estão construindo aí? O que vocês estão fazendo? O que vocês vão na igreja todo domingo? Já fizeram essa pergunta para ti? Eu fizeram. Para mim nos fizeram várias vezes, alguns vizinhos. O que vocês fazem tanto na igreja? Vão no dia de semana, vão no domingo? As pessoas às vezes não entendem, né? Quando a gente busca o Senhor, não é verdade? O que o seu marido está construindo? Imagina quando ela foi visitar os seus pais, os seus irmãos. Larga do teu marido é louco, olha o que ele está querendo fazer. Enfim, o contexto que ela foi vivenciando, mas ela não se abalou. Ela confiava em Noé, né? Porque ela tinha convicção de que Deus tinha falado realmente com o seu marido. Mesmo que os outros julgavam ele como louco, né? É importante a gente cuidar com quem nós andamos, né? Claro que nós não devemos evitar as pessoas do mundo, porque é onde tu trabalha, onde tu convive, e eles continuaram convivendo com as pessoas. Mas as pessoas ao redor deles eram tudo depravadas, todas as pessoas que não sabiam, não queriam saber de Deus e ainda criticavam.
Então é importante nós também andarmos juntos, um fortalecendo a fé do outro, porque com quem tu anda pode te afastar de Deus ou te aproximar de Deus. Precisamos cuidar. A esposa de Noé, a dona Noé, ela escolheu crer na palavra de Deus, né? A palavra que Deus deu ao seu marido. Porque ela não confiava no que ela via, não tem sinal de chuva, não tem nada, mas Deus tem promessa, Deus tem missão, Deus tem promessa. E eu escolho confiar em Deus. E ela confiou, né? Ela acompanhou Noé em todo esse tempo da construção, né? Mas ela precisou crer também, porque a fé é pessoal. Não era um homem de Deus, um homem de fé, mas ela precisou crer também em Deus, conhecer a Deus, né? Ela precisou ter fé para crer que o mundo vai ser destruído. Ela precisou crer nisso. Deus disse que vai destruir o mundo, eu acredito. Ela creu nisso e creu que então vamos construir a arca para salvar a nossa família. Quero minha família salva, vou fazer todo o esforço. Se é para construir uma arca, vou construir uma arca. Qual é o esforço que nós temos em prol da nossa família, não é? Se é para construir uma arca, vou construir uma arca. Ela e Noé obedeceram ao Senhor. Quem sabe ela ia até a casa dos seus pais, da sua mãe, e agora ia chegando, a arca estava começando a ficar pronta. Deus não tinha dito, a dia tal vai chegar o dilúvio. Deus disse, constrói a arca. E eles foram construindo. E aí foi chegando, e aí chegou o dia de Deus, Deus que trouxe os animais, eles não saíram buscar os animais, é Deus que trouxe os animais, o leão, todos os animais, né? Como é que vou trazer um leão? Deus é que trouxe, né? Vou trazendo, e eu acho que Deus deu ali um sonífero para os leões, entra aí, bichinho, né? Mas talvez ainda ela disse assim, vou lá fazer mais uma visita para o meu pai, para minha mãe, para ver se eles se arrependem, quem sabe ainda Deus deixa eles entrar na arca. Coração daquela mulher amorosa com seus irmãos, talvez de sangue, as amigas, né? Gente, vai chegar o dilúvio, acreditam em mim, vamos. Talvez chegou o dia de ver a última vez o rosto da mãe e do pai, que não quiseram saber. Não quiseram saber. Porque a escolha de seguir a Deus é pessoal. É pessoal. Nós não sabemos quem vai ser salvo dos nossos parentes, das nossas famílias, né? Nós não sabemos, a escolha é pessoal. O que nós temos ainda é a oportunidade de falar do Senhor, façamos isso, antes que chegue o dilúvio na vida dele, porque o dilúvio na época foi morte. Para nós hoje vai chegar a morte dos nossos entes queridos, nossos amigos, nossos familiares. Então ainda temos tempo de anunciar, antes que chegue a morte para eles. Eles zombam, que nem na época de Noé, talvez... Mas nós precisamos continuar semeando a palavra do Senhor, né? Talvez nós vamos nos sentir que nem a esposa de Noé sentiu, a tristeza de ver a rejeição. Primeiro dela e também da palavra de Noé. Gente, aquela geração estava toda corrompida. Então Noé e sua família viviam nesse contexto. Já pensou se eles se deixassem influenciar pela situação? Eles não entrariam na arca também. Mas eles resolveram se preservar. Ok, os outros não querem saber, os outros não... Nós tememos a Deus. Nós vamos obedecer a Deus. Se eles tivessem cedido a influência das pessoas ao redor deles, eles também não tinham entrado na arca. Eles também não tinham entrado. Como é que é você quando as pessoas zombam da tua fé? Você desanima, você decide desistir? Ou você diz, não, eles podem zombar, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu creio, eu sei. Aquela construção da arca foi realmente um projeto grandioso, exigiu sacrifício, dedicação, muitas horas de trabalho, talvez lá os homens construindo, as mulheres preparando comida, todo aquele contexto de construir a arca, né? Quando chegou o dia, Deus disse, entre na arca. E a esposa de Noé não hesitou. Chegou o meu dia. As pessoas não querem me seguir, mas eu vou entrar. Eu vou entrar. Veja, eles entraram quando Deus disse, agora vocês entram. Chegou o dia, mas eles estavam entrando, construindo. É diferente. Agora chegou o dia de vocês entrarem e não vão sair mais. Vocês vão entrar na arca. Os animais vão entrar
e eu vou fechar a porta. E Deus fechou a porta por fora, Deus fechou, né? Deus sujou as mãos de novo ali, fechou para a arca, né? E eles entraram na arca. Quantas coisas eles deixaram para trás? Para seguir a Jesus, nós temos que deixar coisas para trás, gente. Nós temos que deixar coisas, né? Não temos que abandonar as pessoas, devemos continuar falando o Evangelho. Mas tem coisas que nós precisamos abandonar, deixar para trás, algum mau hábito. Talvez até um relacionamento que corrompe a nossa fé, né? Para conhecermos mais a Deus, para andarmos com Deus, nós precisamos deixar coisas para trás. Talvez abrir mão do nosso conforto. Olha só, Deus não vai pedir que tu construa uma arca. Ainda bem, né? Você pode dizer, Deus não vai pedir para você construir uma arca. Muito trabalho, muitos anos. Mas talvez Deus diz assim, ó, vai lá na célula, vai alegria. Ou talvez Deus diz assim, ó, vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Talvez Deus diz assim, vai e faça discípulos, ensinando-os a guardar a palavra. Deus já disse isso para nós fazermos. Não é para construir uma arca, mas ir fazer discípulos. Ah, é tão difícil construir uma arca. É difícil também fazer discípulos, mas essa é a nossa missão. Nos envolvermos, né? Se você aceitaria construir uma arca, aceite a missão que Deus tem te dado no tempo presente. Então, antes da arca, né? Agora dentro da arca, Gênesis 7:1, pula lá um pouquinho para o capítulo 7, Gênesis 7:1, diz assim, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a sua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim desta geração. Deus então vai falar, né, que Noé era justo, fiel e justo, né? Se tu vivesse na época de Noé, tu entraria na arca ou ficaria de fora? Eu fiquei pensando nisso. Foi só a família de Noé. Você entraria na arca? Amém! Eu sim, eu não tenho dúvida disso. E aceitaria o convite de entrar na arca? Se Deus disse, entra na arca, você aceitaria? Sim, né? Mas e construir a arca? Não, dá muito trabalho, né? Você ia crer no dilúvio? Não sei. Nós nem imaginávamos da enchente que teve. Se alguém dissesse, você vai ter uma enchente. Não será mesmo? Não, acho que não, né? Só quem tem comunhão com Deus é quem ouve Deus e Deus fala, opa, isso é de Deus. Isso é de Deus. De novo, Deus fala com quem quer ouvir Ele. Se você não quer ouvir Deus, Deus não vai falar contigo. Ou às vezes Deus dá uma palavra de repreensão forte. Tu não quer me ouvir, Deus, ou pela circunstância, ou né, um texto bíblico, enfim, Deus vem e fala forte, né? Mas se você quer que Deus fale contigo, Ele vai falar. Pela sua santa palavra, principalmente, né? Agora, quando Deus falar contigo, que eu e você sejamos como Noé, como o verso 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 7:7 diz assim, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Então eles entraram, 4 casais, 8 pessoas. A esposa de Noé entrou, que é a nossa personagem aqui, né? Imagine de novo a tristeza dela quando está entrando na arca e olhando lá, talvez os seus familiares ainda dando tchauzinho, né? Tá lá, malucos, podem, vocês são malucos. E eles lá olhando para trás, né? Sabendo agora que os familiares não vão entrar. Eu já falei isso numa outra vez, então eu acho que Deus poupou Noé e a sua família de ouvir os gritos de desespero daqueles que viram a água crescendo e vieram correndo e batendo. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Já está tarde. A porta se fechou. A porta da salvação fechou. Deus continua chamando para a salvação, mas as pessoas ainda não querem ouvir, né? E ela vai entrar. Talvez eu fico imaginando eles entrando na arca com família, os 8, um misto de alegria. Deus vai cumprir, vai trazer o dilúvio, Ele nos preservou a salvação, mas ao mesmo tempo a tristeza de saber que meus amigos ficaram. Gente, em relação à salvação é igual. Nós somos salvos e temos a alegria da salvação, mas ao mesmo tempo eu fico pensando nos meus familiares que ainda não creem, me dá uma tristeza. Por que eles não creem? Por que eles não creem? Não é assim? Vão perecer.
E eles entraram na arca, aquela família, e agora vai começar toda a rotina de todo dia. Todo dia, um zoológico flutuante. É um zoológico flutuante que está ali cheio de animal, e eles ali com a responsabilidade de cuidar, muito trabalho, uma rotina cansativa, limpa, e dá comida. E animal precisa de comida, não é? E quem come faz cocô, né? Então, tá, agora limpa o cocô. E assim vai aquela rotina todo dia, todo dia. Já imaginou eles ficaram em torno de um ano, mais de um ano dentro da arca. Tu ficar com os teus filhos. Um dia a gente já fica assim, né? Almoçamos junto ontem, foi legal. Mas já deu, né? Vamos cada um para sua casa, né, meu genro? Vamos cada um para sua vida. Agora um ano ali com aquela rotina, e as noras que foram agregadas, que não eram talvez muito íntimas, com as suas manias, e a nora e a sogra. Nada contra os relacionamentos de nora e sogra, né? Ninguém podia ser claustrofóbico, fechado. Me tira daqui. Não podia ser, não é? É um desafio da convivência num ambiente limitado, num ambiente fechado. Eu quero ficar sozinho. Para onde? Eu queria ver as estrelas. Não tem. Queria dar uma passeada no shopping. Não dá. Hoje é só aqui dentro. É só aqui dentro. Eles precisaram aprender a viver, né, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eles não sabiam quanto tempo ia durar. Eles sabiam que eles tinham aquele dia dentro da água. E assim era, né? Aquele barco balançando lá nas águas, né? Era grande, não balançava tanto. Tento imaginar como é que era isso. Mas eles estavam lá, vivendo um dia de cada vez, confiando no Senhor. A palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. No caso da esposa de Noé, a mulher sábia edifica a sua arca, né? Edifica a sua arca. Ela precisou edificar a sua arca, né? Houve choro e tristeza nessa convivência ali? Com certeza. Briga, perdão, não é? Havia oração dentro da arca? Espero que sim. Acho que eles vão orar, o joelho no chão aqui, vamos orar ao Senhor. Reflexão na palavra. Eles tiveram que aprender dentro naquele espaço limitado, né? A ter unidade na adversidade. Porque era uma adversidade. Era um problema. Eles precisaram aprender unidade. Porque unidade não é uma coisa automática. A unidade entre nós como igreja não é automática. Na célula, nós temos que desenvolver, construir essa unidade entre nós. Então, tu imagine viver como eles na família, sem conforto e com muito trabalho, né? Emoções à flor da pele, vamos dizer assim. Saudade. Saudade, quando a gente fazia isso. Medo, como é que vai ser? Incertezas, angústia, o tédio, não tem nada para fazer. É uma vida monótona dentro da arca. Nós temos uma vida muito boa, hein, gente? Fala sério, né? Fala sério. E eles ficaram limitados ali. Gênesis 8 vai dizer o seguinte, que aconteceu que no cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Abriu a janelinha. Gostei que alguém disse assim, que chegou o momento de abrir a janelinha. Qual foi a reação da esposa de Noé? Abrir a janelinha, olhar assim, cheio de água, aquele barco, nada, aquela aguaceira, né? Eu já queria sair desse negócio. A chuva ela parou, mas a arca ela permaneceu fechada, né? Porque tinha que baixar a água. Só parou a chuva. E eles não saíram imediatamente, conforme nós vimos no texto, eles foram esperando. Isso significa paciência. Paciência enquanto espera. Paciência enquanto espera. Alguém escreveu dizendo que esperar também é uma forma de obediência a Deus. Tu esperar, tu está obedecendo também. Se Deus diz espera, é obedecer. É difícil, né? Mas é uma forma, né? O Salmo 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão as forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Antes da arca,
dentro da arca e agora fora da arca, depois da arca, né? Gênesis 8, verso 14 ao 16, diz assim: no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Noé esperou Deus dizer: entra na arca. Já estava pronto, só quando Deus disse entra. Agora a terra estava seca, ele esperou. Olha a obediência de Noé. Mas eu vou dar uma saída. Não, esperou Deus dizer: saia da arca agora tu pode sair. Noé foi obediente a Deus também nisso. Nesse confinamento ele resistiu para não desobedecer a Deus, né? E a esposa de Noé saiu junto com ele. Aleluia, né? Já pensou o alívio? O cheiro agora. Agora eu vou poder pisar em chão firme, né? Não é aquele barco mais que balança toda hora. Agora, mesmo que esteja meio amassado ainda, não tem problema. Eu quero pisar na terra. Eu vou pisar na terra, né? Sair da arca. Mas ao mesmo tempo, quando ele sai, só tem nós. E já vem a solidão, não tem mais ninguém. Nós vamos ter que continuar, bom dia, as mesmas pessoas. É com nós de novo. Até ter os netos e crescer a humanidade de novo, não é? Já paciência. Você acha a tua vida difícil? Olha para a esposa de Noé, sua família, né? Olha a dificuldade, né? Tudo que eles conheciam não existia mais. Nada. Ao saírem da arca, agora eles vão recomeçar do zero. Que bom, né? Recomeçar do zero. O zero deles é zero mesmo, né? Imagina o trabalho que tiveram agora para recomeçar, para construir casa, abrir poço, e assim vai, né? Assim vai. Muita dificuldade, mas literalmente um mundo de oportunidades. Um mundo de oportunidades. E, gente, eles precisaram de fé, né? Para enfrentar agora o desconhecido. Para recomeçar do zero. Vamos recomeçar do desconhecido. É preciso de fé. Reconstruir com esperança. Em vez do medo, vou ter esperança. Estou recomeçando com esperança. Porque não é só reconstruir uma casa para eles morar, mas é curar o coração de tudo que eles vivenciaram, tudo que ficou para trás. E talvez olhar para trás assim, eu preciso perdoar o passado e deixar para trás o passado e viver agora que eu tenho. Olhar viver o presente, sem ansiedade pelo futuro, como é que vai ser. Mas acima de tudo, buscar Deus em tudo. Saíram da arca, foram os únicos que tiveram a vida preservada. Os únicos. Gratidão a Deus. Mas quem sabe, lá no fundo do coração da esposa de Noé, e a gente vai ter os netos, vamos ter a família. Mas o que nos garante que não vai vir outro dilúvio? Se aconteceu uma vez, as pessoas vão para a maldade, quem nos garante que não vai vir o dilúvio? Aí Noé ofereceu lá sacrifício a Deus. Primeira coisa que Noé saiu da arca, ele vai oferecer um sacrifício a Deus, né? Gratidão a Deus, faz um altar e louva a Deus. E Deus, você sabe, não vai ter mais dilúvio, Deus vai dizer. Deus põe no céu o arco-íris como um símbolo. Deus diz, né? Para Deus lembrar que não vai, a gente sabe que não é nessa ideia de lembrar, né, de Deus, mas mais para nós, seres humanos, olhar para o dilúvio, nunca mais vai ter o dilúvio. Olhar para o arco-íris, né? Nunca mais vai ter o dilúvio. Então a esposa de Noé pôde confiar. Não vai ter mais, não vou viver mais todo esse drama que a gente viveu. Deus nos garante. Assim nós confiamos que Ele ia enviar o dilúvio e Ele enviou. Preservou nossa família, preservou. E que Ele não vai enviar o dilúvio, mas confiamos, porque Ele é um Deus que não mente. Um Deus que cumpre o que Ele promete. O que nós aprendemos? O que tu aprendeu com esta mulher, né? Um exemplo, vamos dizer assim, silencioso dela, anônimo dessa mulher. Que nós sejamos pessoas que confiam em Deus, que temos uma fé firme no Senhor. Porque cada um de vocês, homem, mulher, né? Cada um de nós, de certa forma, vamos enfrentar um dilúvio
na nossa vida. Seja um conflito dentro de casa, né? Dias de incerteza, são dilúvios que geram temor, desafios emocionais, lutas que você, de repente, situações que tu tem que esperar, longo tempo de espera. O bom é que Deus te chama para dentro da arca, para o conchego dele. É isso que nós precisamos. Ter essa fé em Deus, essa confiança no Senhor. Assim como a arca foi a salvação para aquela família, hoje Jesus Cristo é a nossa arca de salvação. Ele é o nosso Salvador, né? Quem crê em Jesus é salvo. Não do dilúvio, não da morte, que todos nós vamos morrer, mas da salvação eterna, da vida eterna. E o último desafio para você que ama a tua família e quer a salvação da tua família, quem sabe a tua fidelidade como a de Noé. Noé foi um homem fiel, um homem justo, um homem exemplar, um homem temente a Deus, para salvar a sua família. Quem sabe a tua vida, não é uma garantia, porque a decisão é pessoal, mas faça a tua parte. Faça a tua parte, seja um homem, uma mulher de Deus, de oração, de amor à palavra, de fidelidade. Pregue com a tua vida para as pessoas. Seja um exemplo de amor a Deus para as pessoas, para a tua vida. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada mulher aqui que tem sido exemplo para a sua família, né? Para a sua família, mulheres de Deus, mulheres de fé. Em nome de Jesus.